Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de HTML5. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou o seu professor e agora a gente vai dar continuidade ao que a gente parou na aula passada. Na verdade, na aula passada, a gente criou um exemplo simples, que foi o Olá Mundo. Agora, a gente vai precisar de um pacote para a gente fazer alguma coisa mais completa. Na verdade, eu já preparei um pacote para você. Você baixa esse pacote no link que está aqui embaixo desse vídeo. Na descrição do vídeo tem um link completo, mas você pode acessar www.cursoemvideo.com, acessar a área do curso de HTML5 e lá vai ter o link para você fazer download dos pacotes. Na verdade, são dois pacotes. No primeiro pacote, você vai ter os arquivos HTML, JavaScript, CSS e as imagens. Esse arquivo é pequenininho, 4 MB. No segundo pacote, que é um pouco maior, você vai ter os arquivos de mídia, que são os sons e os vídeos, que são mais pesados. Então, por enquanto, você só precisa ter o pacote 1, e eu vou mostrar como você faz para lidar com os arquivos que você acabou de baixar. Vem comigo. Então você já acessou o site do Curso em Vídeo, ou baixou diretamente pelo link que estava no YouTube, e você tem esse arquivo, curso HTML, pacote 1.zip. É um arquivo compactado, tanto faz. Eu estou usando o Mac, mas posso vir aqui no Windows, que eu tenho um arquivo compactado também. Basicamente, o que nós vamos fazer é descompactar esse arquivo e gerar uma pasta. Vou dar 2 cliques. Ele já gerou uma pasta aqui para mim, Projeto Glass HTML5. Então, na verdade, eu já criei uma pasta Curso HTML5 na aula passada, onde eu tenho o projeto Olá Mundo. Nessa pasta, você vai colocar o projeto Glass HTML5 junto. Então, agora nós temos duas pastas. Vamos olhar mais perto. Essa pasta que você acabou de baixar, você tem vários arquivos e várias pastas. As pastas, eu optei por ter um símbolo de underline na frente, e vou explicar por quê. Em alguns sistemas operacionais, os arquivos eles são ordenados por nome. Então, por exemplo, se eu tiver um arquivo HTML, ele pode ficar antes de uma pasta. No caso do Mac, isso acontece. No caso do Unix, isso acontece. No caso do Windows, não. O Windows ele coloca primeiro as pastas. Mas como nós vamos hospedar um site e esse site vai estar no ambiente Linux normalmente, então eu vou utilizar o nome das pastas com um underline na frente para que tenha uma maior organização dos arquivos. Esse é o único detalhe que nós vamos ter porque eu optei por isso. Você pode utilizar nomes de arquivos, nomes de pastas, do jeito que você quiser. Agora, uma coisa é muito importante. Existe diferença em servidores entre letras maiúsculas e letras minúsculas. Então, a partir de agora, todo nome de arquivo que nós vamos colocar são todos em letras minúsculas para evitar problemas com referências em links, em arquivos ou o que quer que seja dentro do meu site. Vamos voltar para o computador para você vai entender melhor. Então, se você perceber aqui, todos os arquivos já têm os seus nomes que foram planejados. Então, você tem a pasta de CSS, onde nós temos vários arquivos de estilo CSS, todos eles vazios por enquanto. Nós temos a área de fontes, onde nós vamos utilizar fontes personalizadas no nosso site. Temos uma pasta de imagens, onde temos todas as figuras que serão utilizadas no site. Você não vai precisar ficar baixando arquivos, você já tem todos os arquivos aqui. Temos uma pasta interface, onde você vai ver como eu quero planejar o site. Então, você tem várias imagens aqui que planejam a estrutura do site. Isso para você, na hora que você estiver fazendo o seu, você ver se está realmente do jeito que eu planejei. Temos também uma pasta para o JavaScript, são apenas 2 arquivos. Temos a pasta de mídia, que por enquanto está vazia, mas você pode baixar o pacote 2, que tem os vídeos e os áudios que nós vamos utilizar no nosso site. E temos a área de textos, que são basicamente os arquivos originais. Caso você tenha algum problema, você pode substituir o arquivo principal pelo arquivo de texto, bastando remover esse pedaço "-txt", e você tem o arquivo fotos HTML, por exemplo, original. Vou voltar aqui para o normal, pois esse pacote nós não vamos utilizar inicialmente. Então esse é o pacote que você vai precisar. Então baixou o arquivo, copiou para uma pasta específica e agora vamos editar os arquivos. Vamos começar com o arquivo index. Se eu abrir esse arquivo com um navegador, por exemplo, o Google Chrome, vamos ver que já temos alguns problemas. Primeiro, o texto está totalmente acavalado. Nós temos textos gigantes e sem nenhuma organização. Nós vamos resolver isso tudo aos poucos. Um problema que nós vamos resolver de cara é o problema das acentuações. Por exemplo, a palavra revolução está totalmente desfigurada com símbolos que você não vai compreender. Isso acontece porque, como eu expliquei na aula passada, o HTML como padrão utiliza o padrão de caracteres ANSI e nós vamos ter que utilizar o UTF. Logo de cara nós vamos resolver esse problema de acentuação. Então vamos começar a trabalhar com o arquivo, editando ele no editor de texto. No meu caso,
eu vou continuar utilizando o PHP Storm, mas você pode utilizar o Notepad++, o Sublime ou qualquer editor da sua preferência. Vamos lá. Vou abrir meu editor. Mais uma vez, eu queria agradecer bastante o pessoal da JetBrains, que cedeu, gentilmente, uma cópia do PHP Storm para mim. Abrindo o PHP Storm, ou o WebStorm, se você quiser, nós temos uma opção Open Directory, que é para abrir um diretório. Clicando sobre ela, vamos acessar minha mesa, o curso de HTML5 e o projeto Glass HTML5, que foi aquele que eu acabei de descompactar. Logo de cara, ele vai abrir todos os arquivos organizadamente numa pasta lateral. Então aqui, se eu abrir, eu tenho todos os arquivos e eu posso editá-los de maneira simples, bastando clicar 2 vezes, como por exemplo o arquivo index, e aqui eu tenho acesso ao arquivo de índice. Note que aqui a acentuação está perfeita. A palavra revolução, que eu já tinha apontado anteriormente, está com a acentuação correta. O problema é quando nós abrimos esse arquivo diretamente no navegador. Essa palavra revolução já está toda bagunçada. Vamos então começar a resolver esse problema. Mas antes, eu tenho um recado para você. E aí, tá gostando do curso, né? A gente está pensando desde o início um site e no final do curso você vai ter o site todo montado para poder hospedar e tudo mais. É muito legal quando a gente aprende alguma coisa nova, mas sempre precisamos de um professor. Por exemplo, você está precisando desse curso de HTML5. O professor é algo muito importante, seja ele presencial ou online do jeito que você está aprendendo. E a dica que eu vou dar para você é exatamente de uma empresa que faz isso que eu estou fazendo, treinamentos. A Training é uma das patrocinadoras do curso de HTML. Eu queria agradecer muito a galera lá da Training, que é um ótimo curso. Então você pode ter cursos de várias coisas, inclusive de Java, de AGP, de ITIL, de COBIT, de SAP. SAP, cara, não sei se você já ouviu falar em SAP, mas sempre que você vê nas conversas qualquer pessoa falando que sabe SAP, o salário dessa pessoa é muito bom. Aqui tem curso de SAP. Se você acessar o site da Training, que é training.com.br, com 2 N's, você pode acessar aqui no canto superior esquerdo a área de cursos. Então, por exemplo, eu quero fazer um curso, por exemplo, de programação para iPhone ou para Android. Aqui você vai ter todas as informações sobre o curso, qual o calendário, em que dia que começa, em que unidade que começa e todas as informações para você fazer o curso que você escolher. Gostou da dica? O pagamento deles é facilitado, você pode fazer presencialmente, eles têm alguns cursos online, não necessariamente esse de desenvolvimento para iPhone, mas existem vários cursos. Eles fazem cursos e treinamentos dentro de empresas, então se você tem uma empresa e está precisando de um treinamento, entre em contato com eles, que eles vão ter a solução para a sua necessidade, para o que você está precisando aprender. Dentro da sua empresa, dentro da sua casa, se você é profissional liberal ou se você é um programador, entra lá na Training, dá uma olhada no curso, pagamentos facilitados, preços de concorrência muito legal, então vai lá. Esse eu recomendo e em breve nós vamos ter uma surpresa muito legal, que são cursos especiais desse curso de HTML dentro da Training. Aguarde, vocês não perdem por esperar. Vamos continuar na aula? Então assim que nós abrimos o arquivo, vamos colocar a estrutura HTML que é necessária, que nós vimos na aula passada. Então aqui no início, logo de cara, nós vamos colocar aquela tag de configuração inicial para dizer para o navegador que nós estamos construindo um site em HTML5. Então vamos ao doctype HTML. Logo em seguida, podemos abrir diretamente a tag HTML e a tag de fechamento eu vou recortar, pressionei Ctrl X ou Command X no Mac, e lá embaixo, no final de tudo, eu fecho o HTML. Vamos também indicar que a linguagem desse documento é português BR. Nós já vimos isso anteriormente também. Dentro do HTML, teremos 2 áreas, a área de cabeçalho e a área de corpo. Isso também nós já vimos. Sendo que o barra body, nós vamos recortar mais uma vez e vamos colocá-lo antes do barra HTML. Agora nós já temos a estrutura básica do nosso documento. Você deve se lembrar que para resolver o problema da acentuação, basta vir aqui na área de cabeçalho e colocar meta char7 utf8. Como é uma tag que não tem fechamento, eu fecho dentro da tag. Vamos agora também colocar um título na nossa página. Vamos criar uma tag title e entre o title e barra title vamos escrever o título. Tudo sobre Google Glass. Então até agora não fizemos nada de novo. Tudo isso
foram estruturas que nós vimos na aula passada. Então, só de fazer essa estrutura, vamos salvar o arquivo e abrir novamente no navegador e ver o resultado. Vem comigo. Então, vou vir aqui, salvar o documento. Mais uma vez dizendo, você pode utilizar qualquer editor web para isso. Vamos ao navegador e atualizar a página. Note que agora a bagunça do texto continua, até porque nós não fizemos nada demais. Mas, por exemplo, a palavra revolução, que nós já apontamos anteriormente, já está com a acentuação correta. Para esse exercício, uma das coisas que nós vamos fazer logo de cara é dividir a interface da nossa página. E para isso, vamos criar uma divisão da página, utilizando a tag div. Então, dentro do body, a primeira coisa que nós vamos fazer para esse exercício é criar uma divisão, uma área de divisão. Essa div vai começar na parte inicial e vai terminar antes de fechar o body. Vamos dar uma identificação a essa div, colocando um ID, interface. Mais para frente, você vai entender para que serve essa interface. Nós vamos, na verdade, criar uma delimitação para o site. Vamos agora nos limitar ao cabeçalho do site e definir alguns títulos logo de cara. Nós temos aqui uma área de títulos, Google Glass como um título principal e a revolução do Google está chegando como um subtítulo. Vamos utilizar o sistema de hierarquia de títulos, utilizando o H1 e /H1. Como a revolução do Google está chegando é um subtítulo, vamos utilizar o H2. No novo HTML, que é o HTML5, existe uma maneira de agrupar esses títulos. Como Google Glass e a revolução do Google está chegando são títulos que condizem ao mesmo assunto, vamos agrupá-los. Para agrupar um título, vamos criar uma tag hgroup. Então, tudo que estiver entre hgroup e /hgroup será considerado um grupo de títulos. Note que agrupar um título não vai fazer diferença alguma visualmente. Essa diferença é semântica. O significado para o seu HTML é muito importante. Logo, perceba que sempre que você tiver um título que faz parte de um mesmo grupo, coloque-o dentro de hgroup. Logo depois dos grupos, entra uma foto. Essa foto, nós vamos colocar o seguinte arquivo. Na pasta de imagens, nós temos uma imagem que é o Glass óculos preto pequeno.png. Esse arquivo está num formato PNG, que possui transparência. Ele já foi preparado dessa maneira. A dica que eu dou é entrar no modo de renomeação do arquivo, copiar o nome dele. Selecionei o nome, Ctrl C. Nós não vamos alterar o nome dele, nós só copiamos o nome do arquivo, incluindo a sua extensão PNG. Agora nós vamos selecionar esse texto. Aqui entra uma foto, que não vai ter esse texto aparecendo. E nós vamos colocar o seguinte, existe uma tag chamada IMG. A tag IMG é para image, ou imagens. O parâmetro principal de uma tag IMG é o SRC, que quer dizer source, ou origem. Aqui, você vai ter que informar o caminho da sua imagem. No meu caso aqui, o editor ele me ajuda bastante. Eu posso vir aqui, clicar em imagens, barra, e agora colar o nome do arquivo. Então, o que eu estou fazendo é inserindo uma imagem cuja origem é a pasta imagens, o arquivo Glass óculos preto pequeno.png. É importante dizer, até para você entender as diferenças, que um editor completo como o PHP Storm, por exemplo, basta com que eu bote a pasta, barra, comece a digitar o nome do arquivo e logo em seguida ele vai me indicando quais os arquivos que eu tenho, quais são as opções que eu tenho, inclusive dando as dimensões do arquivo do lado direito. Escolhendo, ele preenche para mim. Mas volto a dizer, você não precisa de um editor completo, mas eles ajudam bastante. Vamos fechar a tag IMG, salvar o arquivo e vamos atualizá-lo. Note que agora nosso site começa a tomar corpo. Nós temos Google Glass como título principal, a revolução do Google está chegando como subtítulo e a imagem do óculos. Fácil, né? Então, agora você começa a entender como o HTML funciona através das marcas. Vamos continuar já já, mas logo depois do recado que eu tenho que dar para você. Cada vez que começa a aula, você deve ficar maluco com essas coisas que me cercam, né? Então, uma coisa que eu trouxe hoje para você, eu não vou nem falar desse daqui que está parado aqui no canto, nenhum dos dois que está parado aqui. Eu vou falar desse quadro aqui. Olha que maneiro esse quadro que a Toy Show mandou para mim.
Cara, esse quadro é uma ótima referência nerd para quem gosta de filmes, deve lembrar do Robocop. Robocop é o seguinte, cara, é um filme da década de 90, é um policial que sofreu um atentado, foi todo destruído, e reformaram ele, né, botaram partes metálicas e ele virou um policial robótico. E aí ele combate o crime, toma tiro pra caramba e tal. Então existe Robocop 1, Robocop 2, eu não lembro se tem Robocop 3, mas o fato é, existe um novo Robocop sendo produzido, não sei pra quanto tempo, mas você pode ter na sua casa o pôster do primeiro Robocop em 3D. É da McFarlane, é uma ótima empresa que cria action figures e você encontra os melhores action figures aqui na Toy Show. É só acessar www.toyshow.com.br e você vai ter acesso a todo tipo de action figure, todo tipo de material nerd que você possa imaginar tem aqui na Toy Show. Então você vê que tem vários itens em promoção, como por exemplo esse daqui, ó. Nós temos um Darth Vader maravilhoso, uma estátua, vem até com duas cabeças, né? Ela vem com a cabeça do capacete e a cabeça sem o capacete, cabeça Anakin, né? Então é bem legal. E para ter um action figure desse, é simples. Você pode pagar em até 12 vezes de R$15,60. Cara, 12 vezes de R$15,60. Isso é só um exemplo. Esse preço pode baixar, pode aumentar. Não sei quando é que você está vendo essa aula, em que tempo e como é que estão as moedas, né? Como é que estão os preços. Mas você pode ter certeza que um dos preços mais competitivos, mais legais, é da Toy Show. Então, garante aí o seu quadro do Robocop, dá uma olhada no site, vê as promoções, vê o que você gosta e pode comprar, que a gente garante aqui. E para encerrar essa aula, nós vamos ver aqui como delimitar a área de cabeçalho do meu site. Então, vamos entender melhor o que é o cabeçalho, dando uma olhada nos arquivos que você baixou no pacote. Olha só. Se você acessar a sua pasta, naquele pacote que você descompactou, você tem uma pasta interface. Nessa pasta, você tem imagens de como os arquivos vão ficar. Então, por exemplo, o arquivo index vai ficar dessa maneira, que é o arquivo que nós estamos trabalhando. Então, desse amontoado de texto que você está vendo do lado direito, ele vai ficar todo organizadinho no seu navegador durante o decorrer das nossas aulas. Eu vou mostrar o cabeçalho numa outra imagem que possa ser enxergada mais facilmente. Essa aqui, por exemplo. O cabeçalho ele está delimitado por essa linha. Então, tudo que estiver acima dessa linha vai fazer parte da minha área de cabeçalho. Então, nós temos o título Google Glass e o subtítulo que nós já colocamos, temos a linha, temos a imagem e temos uma barra de menus. Tudo isso vai fazer parte do cabeçalho. No HTML5, como existe uma importância semântica muito grande, nós temos uma tag especialmente para criar cabeçalhos. Vamos ao nosso site e perceba o seguinte. O meu cabeçalho ele vai desde esse ponto até esse ponto. Então, dessa linha que eu tracejei até essa linha que eu tracejei, tudo faz parte do meu cabeçalho. Então aqui eu vou colocar uma área header e logo no final, quando terminar o meu cabeçalho, eu vou usar o barra header. Vou da mesma maneira colocar uma identificação, cabeçalho. Note que eu não utilizei letras maiúsculas nem nenhuma acentuação, como por exemplo cedilha, para facilitar a representação. É muito importante que você não use espaços, acentuações, letras maiúsculas e minúsculas, pois isso vai fazer diferença e pode te dificultar lá na frente. Então, utilize letras minúsculas, números, sem espaço algum, tanto para identificação quanto para nome de arquivo. Muito cuidado com isso. Isso é muito importante que você tenha nomes de arquivo e nomes de identificadores bem claros e bem definidos. Feito isso, vamos salvar e atualizar o nosso código. Note que visualmente nada ocorreu, mas você pode ter certeza que semanticamente o seu site está muito bem construído até o momento. Então é isso. Essa foi a nossa aula, eu espero que você tenha entendido, eu espero que tenha ficado tudo bem claro. As tags que nós vimos hoje, além das tags de título, foi o hgroup para agrupar títulos semelhantes e o img para construir imagens. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade no cabeçalho, criando os itens de menu e fazendo algumas configurações de texto, parágrafo principalmente, começar a trabalhar com alguns caracteres especiais. Não se esqueça que todo site que você construir, algum dia vai ter que ser hospedado. Você vai ter que colocar ele na internet.
Aqui eu estou construindo no meu computador. Então só eu posso ver, só quem tem acesso ao meu computador pode ver. Se você quiser deixar o seu site livre e liberado para todo mundo acessar, você tem que ter uma empresa de hospedagem. Você tem que contratar uma hospedagem. E a melhor opção para empresa de hospedagem é a Hostnet. Então você acessa lá www.hostnet.com.br, vai poder comprar o seu domínio, vai poder contratar o seu plano de hospedagem, colocar o seu site no melhor lugar. Então qualquer coisa que você precise, a Hostnet vai estar aí para atender você e botar o seu site sempre online, com o melhor suporte técnico, e o seu site vai funcionar, que é uma maravilha, aqui com a gente, com a Hostnet. Então, na próxima aula a gente continua. Não se esqueça, sempre aqui você vai se inscrever para receber as novas aulas. Sempre que sair uma aula nova, a gente manda para você, o YouTube te avisa por e-mail. Aqui você vai ter acesso a todas as aulas organizadinhas, da maneira correta para você acompanhar. Então não deixe de acessar aí o cursoemvideo.com, acessar a área de HTML5, baixar o seu pacote e começar os seus estudos para a gente construir esse site bem legal de Google Glass. Até a próxima, um grande abraço, semana que vem a gente está de volta.